irmãos podem tomar os vossos lugares. Desejar a todos as boas-vindas. É com enorme alegria que possamos encontrar aqui os irmãos neste dia de sábado para poder partilhar com os irmãos esta palavra que chega até nós sobre este tema, a Páscoa. E vamos então fazer aqui um pequeno estudo sobre a primeira Páscoa, quando acontecia, a importância dessa cerimónia e os requisitos que ela exigia. E fazer então depois uma comparação para a Páscoa atual dos nossos dias. Primeiro, Páscoa. O que é que significa o nome, a palavra Páscoa? Os irmãos conseguem acompanhar aqui? Mais ou menos. A palavra Páscoa significa passagem. E nós sabemos em que ocasião isso aconteceu. Sabemos que foi a passagem do povo do Egito, que estava escravo, para a liberdade. Não é? Deixarem de ser escravos para serem agora um povo livre, para guardar a lei de Deus e obedecer e cultuar o verdadeiro Deus. Nós temos duas Páscoas. A Páscoa judaica, foi para o povo judeu, e a Páscoa cristã. Os cristãos também têm a sua Páscoa. E vamos fazer então uma comparação. Aqui, a Páscoa judaica era para os judeus. A Páscoa é uma antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito, isto é, da escravidão do Egito. E temos a Páscoa cristã, onde ela se originou e para quem ela é atualmente. Diz assim: a Páscoa é uma importante celebração da Igreja Católica em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. E porque da Igreja Católica. O dia da Páscoa foi estabelecido por o decreto do primeiro concílio de Niceia no ano 325, na era do imperador Constantino, devendo ser celebrada sempre ao domingo. Os irmãos podem estudar, pesquisar mais lá na internet, e vai falar sobre a Páscoa cristã, onde ela se iniciou, em que ano e porque é realizada sempre ao domingo. Que foi isso, foi por decreto. Então nós hoje temos um versículo de introdução, nós lemos em Número capítulo 9, versículo 2, e vamos ler o versículo 5. Mas para entender o versículo 5 sobre a Páscoa, nós vamos ler o versículo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. São pequenos versículos, os irmãos podem acompanhar na Bíblia. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, a Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Irmãos, isto a princípio é algo novo para os filhos de Israel. Deus chama Moisés e diz: ora, hoje é Páscoa, hoje faz um ano, diz aqui, um ano depois da saída do Egito. É a celebração de que eles, há um ano atrás, estavam escravos no Egito e agora estavam livres, longe da escravidão. Então Deus agora diz a Moisés para dizer ao povo para celebrarem a Páscoa. E diz que esta Páscoa era celebrada no primeiro mês do ano e ao dia 14 desse dia. Então temos aqui várias instruções. Apesar de haver aqueles ritos, nós vamos já falar um bocadinho sobre esses rituais da cerimónia da Páscoa. Temos aqui informações. A Páscoa é celebrada uma vez por ano, no primeiro mês do ano, no dia 14. E nós vamos já entender qual é o primeiro mês do ano dos judeus, e o dia 14. E isto era celebrado uma vez por ano. Eu tenho aqui um calendário, chama-se o calendário hebraico, tenho aqui os meses todos, e tenho naquele lado assim, na primeira fila, diz janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tenho os nossos meses. Em quadradinho tenho os meses judaicos.
e dentro das 40 tem as festas que eram realizadas em cada mês. E as estações, tinha aqui a ocasião, o que simbolizava as festas. Eu tentei fazer aqui um aumento, os irmãos assim já conseguem ver melhor. Pronto, então veem o calendário hebraico, diz ali o primeiro mês, que é o mês de Nissan, ou o Abib. O primeiro mês judaico é o mês de Abib, e que é entre março e abril. Tem ali ao lado abril, maio, os irmãos conseguem ver ali ao alto. Então, entre o mês de março e abril do nosso calendário, ao calendário gregoriano, vemos que o primeiro mês para os judeus era o mês de Abib, e a Páscoa é realizada no dia 14. Irmãos, hoje é dia 31 de março, né? Ontem foi dia 30. Ontem foi a verdadeira Páscoa dos judeus. O dia 30 de março era dia 14 para os judeus, o mês de Abib, ou Nissan. E para os cristãos, principalmente católicos, a Páscoa é celebrada amanhã, no primeiro dia da semana, domingo, em homenagem à ressurreição de Jesus. Vamos ver se realmente a Páscoa tem essa finalidade. Então vemos aqui, até aqui, várias informações. Primeiro mês do ano, mês de Abib, dia 14, é celebrada a Páscoa. Então há um dia específico para celebrarem a Páscoa, é o dia 14, no mês de Abib, primeiro mês do ano. Então vamos tirar mais algumas informações sobre essas mesmas instruções da Páscoa. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 16, e o versículo 1, 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 16, 1, 2 e 3. Fala aqui nas festas do povo judeu e vamos falar sobre esta festa. Diz assim, o versículo 1. Guarda o mês de Abib e celebra o quê? A Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas e das vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Versículo 13. Nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição. Isso é, pão asmo significa pão sem fermento. Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então o que é que podemos entender aqui? Primeiro, o versículo 1 diz que a Páscoa é celebrada no mês de Abib. Deve ser celebrada a Páscoa ao Senhor teu Deus. Estão a entender? Que aqui é virar a atenção para Deus. A Páscoa serve para virar a atenção a Deus. Porquê? Para celebrar que o povo estava escravo no Egito e agora saiu do Egito apressadamente. E aqui tem outra informação. Eles tinham que comer pães não levedados, isto é, sem fermento. Nós sabemos que depois da Páscoa vem os 7 dias dos pães asmos, que é os pães sem fermento. E o fermento tem um símbolo para os judeus. E nós vamos já estudar sobre isso. Então temos aqui várias informações. Eles tinham que comer apressadamente, tinham que comer a carne do cordeiro ou da vaca, e tinham que comer pães asmos. E também tinham que comer com ervas amargas. Nós vamos já ver isso mais à frente. Então vemos em Deuteronômio 6 quando é que era realizada a Páscoa e o que é que englobava na cerimónia da Páscoa. Vamos então agora ler em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 20, tem lá todas as orientações que Deus deu ao povo. Mas nós não vamos ler isto, os irmãos depois podem acompanhar em casa sobre as instruções que Deus deu sobre a preparação da Páscoa. O versículo 1, 2, 3, para aí fora. E vamos então, eu passei aqui alguns versículos, passei os 5, 6, 7, 8, para os irmãos terem aqui um bocado de orientação da palavra de Deus sobre os símbolos da Páscoa. Mas vamos ler então aqui o versículo 2. Não está aqui apontado, eu queria ressaltar o versículo 2 e o versículo 3. Depois passamos ao 5, 6 e 7. O versículo 2 diz assim: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, isto é, ao dia 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10, a Páscoa é no dia 14, mas no dia 10 todos tinham que pegar
selecionar um cordeiro. Vamos ao versículo 5. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia. Então no dia 10 eles têm que tomar o cabrito e guardá-lo até o 14º dia, que é o dia da Páscoa, deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas os umbrais e na verga da porta, na casa em que o comerem. Versículo 8 e último. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas o comerão. Os irmãos conseguiram acompanhar o que é que nos está aqui orientado. Então era preciso, no primeiro mês do ano, no mês de Abib, no dia 10, buscar o que é? Selecionar um cordeiro. Atenção, tinha que ser um cordeiro macho, de 1 ano e sem defeito. É os requisitos da Páscoa. E depois, no dia 14, a congregação tinha que degolar, matar esse cordeiro. Tinham que assar o cordeiro e tinham que comer, junto com esse cordeiro, pães sem fermento, e esse cordeiro tinha que ser preparado com... Comer um cordeiro assadinho no forninho, bem temperado, maravilha, não? Comer um cordeiro agora com ervas amargas, completo, inteiro, com olhos, com cabeça, com tudo. Não é cortar a primeira costela, para a costela assar, não. É por inteiro. E comê-lo com tudo. Com ervas amargas. Com pães sem fermento. Estão a ver aqui o significado da verdadeira Páscoa e da primeira Páscoa, celebrada onde? Lá no Egito. Isto era uma comemoração, algo muito grande que Deus tinha para, através desse símbolo, mostrar no futuro. Então o que é que vemos aqui? O sacrifício de um animal. Certo? Agora, depois de sacrificar esse animal, tinham que pegar o sangue desse animal e o que é? O que é que tinham que fazer? Aspergi-lo, não é? Aonde? Nas portas. Isto era um sinal, porque viria agora a última praga sobre o Egito. O Egito já tinha passado por 9 pragas, que Faraó recusou a libertar o povo. Durante 9 pragas, Faraó endureceu o seu coração, não deixou o povo ir. Então agora Deus sabia, Deus sabe tudo, que na última praga o povo ia sair. Por isso é que disse, olha, comei o cordeiro, não é? Já com os lombos cingidos, com os sapatos nos pés, com o cajado na mão, porque essa noite tinha sido o Egito. 9 pragas tinha caído, eles não saíram, continuavam no Egito. Agora a 10 era para sair. Esse sinal do sangue era porque viria o anjo do Senhor para matar todo o primogênito do Egito. Então, quem tivesse a marca nas portas das suas casas, onde comemoravam a Páscoa, o anjo passava adiante, não passava por alto aquela casa. E em todas as casas que não tivessem agora este sinal do sangue esfregido nas obreiras da porta, o que é que aconteceria? Os primogênitos eram mortos. É esta a informação. Eu fui buscar num livro Patriarcas e Profetas, página 191, para falar um bocadinho sobre a Páscoa. Diz assim: o Senhor, por meio de Moisés, deu instruções aos filhos de Israel relativa à partida do Egito e também especialmente para a sua preservação no juízo por vir, isto é, a 10ª praga. Cada família sozinha ou ligada com outras devia matar um cordeiro ou um cabrito sem mácula e com um molho de hisopo espreguisse o sangue em ambas os umbrais e na verga da porta da casa, para que o anjo destruidor, vindo à meia-noite, não entrasse naquela habitação. Agora, deviam comer a carne assada com pães asmos e ervas amargosas à noite, conforme disse Moisés, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Nós podemos comparar isto em Êxodo capítulo 12. Tem lá os versículos todos sobre as instruções de Deus. Continuando aí. A Páscoa devia ser tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o livramento do Egito, mas no futuro para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. Vamos a ver aqui outro paralelo. Aqui vemos neste paralelo o quê? A comparação do povo do Egito sair da escravidão e adorar o verdadeiro Deus,
comparado com a morte de Jesus, que é libertar o povo e a humanidade que crê do seu pecado, da escravidão do pecado. Foi esta a simbologia da primeira Páscoa. Transmitir ao povo esses símbolos. Então, agora vamos buscar então esses símbolos e falar um bocadinho sobre esses símbolos. Hoje temos símbolos diferentes hoje. Temos o primeiro símbolo, o quê? Cordeiro e as ervas. Vou fazer aqui umas imagens. O segundo símbolo temos sangue. E o terceiro símbolo temos o quê? Os pães sem fermento. Os irmãos conseguem ver aqui. Então vamos falar um bocadinho sobre o cordeiro e as ervas amargas. Não vou buscar as minhas palavras, vou buscar todo o Espírito de Profecia. E o Espírito de Profecia vai nos dizer o que é que significa o cordeiro e as ervas amargas. Diz assim: o cordeiro devia ser comido com ervas amargosas, indicando isso a amargura do cativeiro egípcio. Assim, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com contrição de coração por causa de... Vamos falar dos meus pecados. Vamos falar sempre isso no singular, porque o plural é mais confortável. O cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, em quem se acha a nossa única esperança de salvação. Diz o apóstolo Paulo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diz: a carne devia ser comida. Não basta que creiamos em Cristo para o perdão dos pecados. Devemos, pela fé, receber constantemente força e nutrição espiritual dele, mediante o quê? Sua palavra. Disse Cristo: se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem o quê? Vida eterna. Vamos ver aqui um paralelo sobre comer a carne lá na Páscoa e comer agora a carne de Cristo, o corpo de Cristo e o seu sangue, é recebê-lo. Então vamos aqui o paralelo de o Cordeiro com Cristo. Passamos agora à segunda parte, o sangue. O sangue era para ser expeligido onde? Nas portas. Conhecem aquele versículo? Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, se está a abrir a porta, quem ouvir o som da porta e abrir a porta é mais correto. Mas sabemos que quem bate à porta também chama. Eis que estou à porta e bato. E acrescento, também chama. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu, disse Cristo, entrarei, comerei com ele uma íntima refeição. Agora Jesus, eles tinham que expressar o sangue nas portas. Então vamos ver agora um símbolo espiritual para nós. Diz o apóstolo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Não basta que o cordeiro pascual, estamos a falar daquele cordeiro lá no Egito que foi morto, fosse morto. O seu sangue devia ser agora expeligido nas ombreiras. Assim, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados à alma. Devemos crer que Ele morreu não somente pelo mundo, mas que morreu por nós individualmente. Devemos tomar o que é para nosso proveito a virtude do sacrifício expiatório. Estão a ver aqui o símbolo do sangue? Não só devia ser aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro expeligido nas portas, mas agora diz que a justiça, os méritos de Cristo, deve ser colocado no nosso coração. Nós devemos aceitar de coração que a morte de Cristo foi em meu lugar e que Cristo era o Cordeiro de Deus para me salvar da escravidão do pecado. Minha pergunta é: o sacrifício já foi feito, nós continuamos em pecado, que Páscoa é que estamos a tomar? Jesus entrou verdadeiramente na nossa vida? O seu sangue realmente é nossa justiça para sermos assim purificados e transformados numa nova criatura? Vamos falar sobre os pães. Os pães asmos, ou por outras palavras, os pães sem fermento. O fermento era um típico, era um símbolo do pecado. E nós sabemos que o fermento é introduzido na massa e com o tempo a massa começa a ganhar forma, começa a crescer. Agora, fazer a massa sem fermento, o que é que acontece com a massa? Fica pouquinha, fica pouco bom. Com o fermento ele cresce e dá mais
mas como é que é a rusticidade ou a própria massa e ao próprio pão depois. Vamos falar então sobre os pães ázimos. O uso dos pães ázimos era também significativo. Era expressamente estipulado na lei da Páscoa e de maneira igualmente estrita observada pelos judeus, em seu costume que fermento algum se encontrasse em suas casas durante a festa. De modo semelhante, o fermento do pecado, vou fazer uma comparação com o fermento que não podia estar dentro da casa das pessoas, dos judeus neste caso, fermento literal, no dia da Páscoa tinha que ser retirado. Agora, diz assim, de modo semelhante, o fermento do pecado devia ser afastado de todos os que recebem vida e nutrição de Cristo. Assim o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento, diz ele, da maldade e da malícia, mas com o fermento do asmo que é? Isto, o fermento, o asmo da sinceridade e da verdade. Então Cristo agora a nossa Páscoa. Deus quer colocar um novo fermento dentro dos nossos corações. Tirar a maldade, que nos leva à desobediência, à rebeldia, ao afastamento de Deus e até a transgressão da palavra de Deus, da lei de Deus. E Deus deseja colocar nessa Páscoa o fermento da verdade e da sinceridade. É esse fermento que Deus quer colocar no nosso coração. E esse fermento no nosso coração vai transformar a massa, o exterior. E esse fermento é quando Cristo entra na nossa vida e faz essa transformação. Por isso é que ele diz: eis que estou à porta e bato. E agora nos dias atuais? Como é que será a minha Páscoa nos dias atuais? Aqui a Páscoa deve o homem limpar o seu coração. Jejuar, orar, clamar a Deus, depender unicamente da justiça de Cristo. Reconhecer o seu pecado e pedir que Deus tire o fermento mau, não é, da velha massa, e colocar o quê? O fermento novo, da sinceridade da verdade. Mas hoje as pessoas fazem completamente o contrário. Vamos a falar agora na Páscoa cristã. O que é que fazem? Arrumam a casa, em vez de arrumar o seu coração. Preparam tudo para que o compasso, isto é, Jesus, entram nas suas habitações para fazer a tal cerimónia da Páscoa. Pois a Páscoa é ao domingo. Pessoas vão às casas das pessoas, levam amêndoas, vamos falar já sobre as amêndoas, levam um crucifixo para que o povo possa beijar esses utensílios, essas imagens. E sem a celebração da Páscoa, simbolicamente celebram a ressurreição de Jesus e que leva o convite de Jesus à casa das pessoas para que o aceitem. Irmãos, isto, simplesmente pela palavra de Deus, é condenável porque chama-se idolatria. Cultuar imagens de cultura, sem falar que tudo isso é hipocrisia. Desculpem, irmãos, estarem a falar isso, porque muitos sinceramente não sabem disso. Muitos sinceros, que são sinceros, só que simplesmente foram enganados com as tradições, não sabem disso. Temos de ter respeito e consideração para essas pessoas, incluindo, eu já passei por isso, eu também fazia isso. E foi uma luta muito grande. Eu não permiti que o compasso agora entrasse na minha casa, principalmente por causa dos meus pais, porque eles receberam isto dos avós e viveram agora isso e transmitiram também a mim, e isso seria assim. Mas foi uma luta dizer que isso não é a verdadeira Páscoa. Deixar Cristo entrar na nossa casa significa deixar Cristo entrar na nossa vida. Porque depois de Cristo entrar nas casas ao domingo, tudo volta ao normal. O fermento continua lá. Nós não tiramos o pecado das nossas vidas. Então, nos tempos atuais, ainda, além desses ritos, que é transmitido pela cristandade, vem outros símbolos. O quê? Coelhinho. Eu não entendo o que é que coelho tem a ver com a Páscoa, onde simbolicamente podia ser um cordeiro. Não sei. E o que é que vemos mais? Os ovinhos da Páscoa, as amêndoas, coisinhas docinhas, quando a Páscoa dos judeus era amarga. E quando a Páscoa dos cristãos supostos é doce. Completamente o contraste diferente. O que é que vemos? Chocolates. E eu fui pesquisar. Pelo menos na palavra de Deus não encontrei nada sobre o coelhinho e ovos da Páscoa e coisas doces, não encontrei nada. Então tive que pesquisar outras fontes, não a palavra de Deus, sobre o que é que significava então o coelho.
e eu por acaso consegui encontrar, os irmãos também podem encontrar, que diz aqui o coelho da Páscoa. O coelho da Páscoa é um dos símbolos pascuais. Será isso mesmo, verdade? É o que diz lá. Utilizado por representar o quê? A fertilidade, o nascimento, a esperança da vida. Confuso isso é quem lê na palavra de Deus e vai fazer uma comparação com esta mensagem. Não tem nada a ver. O quê? Fertilidade. Nós sabemos que os coelhos eles produzem-se rápido, não é? Mas nascimento, esperança de vida num animal, onde a Bíblia não nos fala disso. Será isso mesmo assim, verdade? O que é que diz o apóstolo Paulo sobre estes assuntos? O que é que diz? Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Por outras palavras, a verdade, Deus nos transmite para estes tempos. Mas o que é que essas pessoas que vão ouvir a verdade, o que é que diz? Mas tendo comichão nos ouvidos, isto é muito forte para mim. Amontoarão para si o quê? Doutores conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios interesses, os seus próprios desejos. E aqui doutores não é os médicos nem advogados. Estes doutores são, supostamente no tempo judaico, os doutores eram os doutores da lei, aqueles homens que ensinavam a palavra de Deus. Por outras palavras, procuram religiões, homens que falam da palavra de Deus, mas que falam aquilo que eles querem ouvir, que não chamam o pecado pelo seu nome e que não mostram, olha, estás perdido, precisas de Jesus. Ele é a tua Páscoa. É Ele que deves aceitar. E abandonar todos os ídolos da tua vida que impedem de Jesus entrar no teu coração. Essa é a verdadeira Páscoa. Aqui o apóstolo Paulo dá esse conselho a Timóteo. E também continua a dar este conselho a Timóteo. Diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. O que é que diz assim? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da... É interessante dizer isso, que venham ao conhecimento da verdade. Mas no versículo anterior nós vemos que eles não têm comichão nos ouvidos por ouvirem a verdade. E vão procurar homens que falam aquilo que eles querem ouvir. E não vão procurar na palavra de Deus se essas coisas são assim. Estão a entender? Se realmente o que estamos a viver é verdadeiro, é aprovado por Deus, ou não. Temos a base da palavra de Deus para nos dizer sobre isso. O que é que diz sobre a verdade? O que é que a verdade nos faz? Além de machucar, além de nos ferir, a verdade fere, não é? Mas ela... Irmãos, o povo de Deus foi libertado de quê? Judá. Da escravidão do pecado lá do Egito. Pois Cristo, nossa Páscoa, Ele nos libertou de quê? Do pecado. Das práticas que são abomináveis a Deus. Hoje que temos este conhecimento, já não praticamos mais estas obras. Estão a entender? Porque Cristo é a nossa Páscoa. E é Ele que aceitamos na nossa vida. Não literal, em recebê-lo em casa, através de uma imagem, e preparar toda a nossa casa para o receber, mas no nosso coração. Tirar o fermento da maldade e deixar a sinceridade e a verdade entrar na nossa vida, no nosso coração. E é assim que recebemos a verdade. E diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a nossa Páscoa. Ele nos libertou do pecado. E leva-nos agora à obediência. Deus quer colocar no nosso coração o fermento da verdade, da sinceridade, para sermos fiéis a Deus. Assim como os homens do passado, aqueles profetas, homens que viveram e sofreram e morreram pela causa de Deus, Deus deseja que nós possamos representá-lo e honrá-lo aqui nesta vida. Diz mais na oração de Jesus, em João capítulo 17, versículo 17, que é que diz? A oração de Jesus ao Pai era: Pai, santifica-os na verdade. E diz que a tua palavra é na verdade. Então a verdade, ela nos liberta. Precisamos do quê? Estudar a palavra de Deus e ver qual é a verdadeira vontade de Deus. O que é que vemos então agora aqui? Através da palavra de Deus, através de sermos salvos do vinho de Babilónia, dos enganos e das ideologias e ensinamentos que recebemos, através da palavra de Deus, ela nos mostra o que é errado e o que é certo. Então diz que Deus diz assim: eis que coloco diante de ti dois caminhos. O que é? A vida e a morte. E ele diz assim: pode escolher. Deus dá-nos conselhos. Escolhe, porém, a vida. E Jesus mais tarde diz assim: largo e espaçoso é o caminho e muitos vão por ele. E o seu fim é perdição. Por fim, morte. Estreito e apertado é o caminho que nos leva à vida.
poucos é que vêm por Ele. Então, irmãos, quando vemos esta comparação sobre a verdadeira Páscoa e a Páscoa atual, onde é que está a maioria? Estão a entender? Então que possamos compreender e fazer uma reforma na nossa vida e deixar isto, os ídolos, estamos a falar da Páscoa e também de outros ídolos, desaparecer da nossa vida. E aceitar o convite de relacionamento entre o homem com Deus, através de Jesus. Por isso, o convite é este. O que é que dizem em Apocalipse capítulo 13, versículo 20? Irmãos, estamos a ver aqui uma mensagem de esperança, de misericórdia e de amor de Deus. Eis estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Estão a ver aqui a relação, o relacionamento, a refeição que Jesus tem com o pecador para cear e transformar a vida. É isso que Deus deseja. Portanto, somos nós dizer Cristo, nossa Páscoa. Abandonar todas as tradições e enganos, porque Deus nos ama. E Ele chamou-nos e libertou-nos da escravidão do pecado, da escravidão do engano e nos traz para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus deve ser estudada e transmitida. Somos nós pedir a Deus a orientação divina para que Ele nos guie e dizer: Senhor, são estas coisas assim? Guia-me, toma-me nas tuas mãos e mostra-me a verdade. E no nosso coração pedir a Ele que nos coloque a sinceridade de temer o Senhor, o nome de Deus, e ser obediente em tudo. Deus abençoe e que ajude muitos, através deste estudo, a examinar também e procurar qual é a verdadeira vontade de Deus.